Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 13, recapitulando rapidamente para a gente chegar no versículo onde a gente estava. No versículo número 1, nós aprendemos que se a gente nascer das águas erradas, se a gente nascer do engano, a gente não vai ser a imagem de Deus. E consequentemente, já no versículo 2 vai mostrar que nós não seremos a semelhança do Senhor também. E Deus veio formar o homem à sua imagem e semelhança. E no versículo de número 2 ainda nos deixa claro que quem deu autoridade para essa besta, quem revestiu ela de poder, não foi o Senhor, não veio dos altos céus. Veio do dragão, veio da serpente tortuosa e não do Espírito de Deus. Isso fez com que essa besta não tivesse as armaduras de Cristo, mas tivesse as armaduras que o dragão tem para dar. E ela configurou ele, a besta, como um rei, como um sacerdote, porque deu a ele um trono e deu a ele grande poderio. Reis sentam em tronos, sacerdote, o Senhor Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar em cobra e escorpião. Ele deu um grande poderio para nós, só que essa besta também recebeu um grande poderio. E o propósito dela a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Não é pisar em cobras e escorpiões, mas é matar os santos do Senhor. Enquanto nós militamos contra esses principados militam contra a nossa vida. Nisso nós entramos no versículo 3, onde mostra que essa besta recebeu uma ferida de morte na cabeça, mas ela foi curada. E essa ferida foi feita através de uma espada. E a espada simboliza a palavra, logo ela teve acesso à palavra de Deus, só que ao invés dela matar aquele entendimento, ao invés dela matar aquela visão dela, ao invés dela matar aquela vã maneira dela de se pronunciar, ao invés dela matar aquilo que ela está dando ouvido, que ela não deve mais dar ouvidos, não, ela não deixa morrer. Logo é uma pessoa que já não está mais no tempo da já não é mais ignorante. E quando nós saímos do tempo da ignorância, o espírito da iniquidade começa a habitar dentro de nós. Nós podemos ser iníquos de duas maneiras, ou porque nós temos falta de entendimento, ou porque nós rejeitamos o entendimento. Ainda o céu está aberto, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No outro, o céu está fechado, porque agora nós se posicionamos como uma meretriz, como uma prostituta diante de Deus, porque nós rejeitamos a espada, nós rejeitamos a palavra, nós não nos curvamos diante dela, nós não nos prostramos diante dela. Ainda no versículo 3, o texto vai dizer para nós que toda a terra se maravilhou após a besta. Essa palavra após significa depois dela. Em outras palavras, que terra é essa? São os seguidores da besta. Os seguidores da besta olham para ela e falam, nossa, como ela é maravilhosa. E está escrito, irmãos, lá no texto de Isaías, que o Senhor disse que falou desta maneira a promessa que ele fez, ele disse, porque um menino nasceu, um filho se deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Logo essa besta quer tomar o lugar do nosso Senhor, esse é o lugar dela que ela quer, por isso que ela quer ser maravilhada e maravilhosa, é somente por isso que ela tem 7 cabeças, porque ela quer ser o cabeça da igreja. É uma pessoa que foi formada, mas que não é a imagem e semelhança de Deus e que faz as obras do dragão e que é o lugar de Cristo dentro da igreja. Aí meditando um pouquinho mais no versículo de número 4, o texto vai dizer que todos aqueles que foram após a besta adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Observa que a primeiro ser que eles adoraram foi o dragão. Você já viu aquelas igrejas que só fica, é o diabo, é o diabo, é o diabo, estão tudo adorando e mal esquecem que a palavra de Deus diz que se a gente ouvir e obedecer, a gente vai comer o bem desta, mas se a gente rejeitar
e for rebelde, a espada de Deus vem nos devorar. Logo, irmãos, não é o diabo ele planta o engano para que eu e você hajamos de maneira errada, nos comportemos como filhos rebeldes. Nisso a espada de Deus vem e nos devora. Nisso a gente deixa de ser abençoado. Logo, a primeira conduta, então, que essa besta faz, ela trabalha de tal maneira que adorem o dragão e depois que adorem o nome dela, adorem a ela. Você já viu igrejas que fazem filmes mostrando o líder A, o líder B, o líder C? Irmãos, para com isso. Nós temos só que aprender da palavra. Tudo que for passar de vídeo, irmãos, tem que ser uma fidelidade em relação à palavra. Filmes que fica mostrando o líder, a história do líder tal, a história do líder não sei o que, e fica todo mundo venerando aquele líder. Estão adorando a quem? A besta. Quantos lugares que fica, não, tem que ir atrás daquele líder lá, quando ele tocar no C, ou quando ele, não, para com isso. A gente tem que tocar nas orlas de Cristo. E tocar nas orlas de Cristo, Sudecai, Arridecou, Manai, Decantas, demanda a gente descer. Lá nas orlas de Cristo, irmãos, nas vestes sacerdotais, lá nas orlas, elas foram feitas para que a gente viesse o que? Lembrar dos mandamentos e praticar, ou seja, está tudo concernente à palavra de Deus. E aí todos ficam dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aí nós aprendemos, sabe quem vai, irmão? Está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, diz, e da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Na batalha de Armagedon, irmãos, ele vai destruir o dragão, a besta e o falso profeta. Nós já vivemos tempos de Armagedon. A batalha está travada. A batalha está travada, irmãos. Por isso que nós temos que combater o bom. Deus está em busca do teu exército. Ele está formando um exército. Quantas vezes o Senhor usou em profecia aqui, irmãos, para chamar pessoas, fala, vem para o exército que o Senhor está chamando. Ele está chamando um exército para combater as obras do dragão, para combater as obras da besta e para combater as obras do falso, porque aonde esses estão, irmãos, ali estão multiplicando a iniquidade. Então a gente meditou isso no versículo 4. Aí lá no versículo 5 vai dizer que foi dado uma boca para ela proferir o quê? Grandes coisas e blasfêmias. Quando nós recebemos o revestimento de poder, e nisso depois a gente se reveste consequentemente com as armaduras que Deus nos deu, a palavra de Deus vai nos dizer que a partir deste momento, irmãos, a gente começa a anunciar o Evangelho de Deus com autoridade, a gente começa a falar com propriedade. O Espírito de Deus nos dá uma boca, irmãos, para a gente proferir grandes coisas, mas não tem blasfêmia não. A besta não, ela fala grandes coisas e blasfêmias. Você sabe o que é isso? É um povo que passa a cochear em dois pensamentos. Ora chega uma fonte quente, ora chega uma fonte fria. Fonte quente, grandes coisas. Fonte fria são as blasfêmias. Quando junta as grandes coisas com as blasfêmias, nós nos tornamos mornos. E mornos, irmãos, Deus nos vomita. Quando tem a blasfêmia no meio, guarda algo, não vai achar que ele vai mandar um caminhão de blasfêmia, não. Está escrito na palavra que basta o que? Um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Nós aprendemos também, irmãos, que tem muitos lugares tem veneno na panela, muitos lugares tem morte na panela. É um pouquinho só, irmãos, de fermento e é o suficiente. Lembra que a gente aprendeu nos tempos do profeta Eliseu, aonde tinha uma escola de profetas e eles tiveram fome
E aí o profeta Eliseu mandou eles prepararem uma sopa de ervas, e lá no meio daquela sopa de ervas colocaram ali uma erva brava, uma erva que danosa. A hora que tiveram acesso, que terminaram de preparar a sopa, todos disseram: tem morte na panela. Aqui é uma panela, tá? Presta atenção aonde você está indo comer o teu alimento. Quantas novelas, irmãos, cheio de heresias, cheias de coisa errada, tem morte na panela. Quantos vídeos, quantos louvores que estão sendo divulgados, aonde tem o que? Grandes coisas e blasfêmias. Por isso que o cristão tem que ter rins, ele tem que ter um rim saudável para ele poder filtrar sudecaia, ridecul, manai, decantas, o que é as grandes coisas e o que é blasfêmia. Observa para tu ver que interessante nisso, nesse mesmo versículo, diz que deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses nós aprendemos, são 3 anos e meio. É exatamente o tempo em que lá no período do profeta Elias não caiu uma gota de água do céu. E no tempo do profeta Elias, irmãos, estava assim de falsos profetas. E o Senhor Jesus disse que nos fins dos tempos surgiriam muitos falsos profetas. Falso profeta, irmão, você pode ter certeza que ele vai dizer para nós grandes coisas, mas ele vai pôr uma blasfêmiazinha lá no... Deus não muda um tio e não muda uma vírgula da tua palavra. É sim, sim, não, não. O que foge disso é procedência... Tem fundamento ou não tem fundamento? Então guarda isso. A besta recebeu uma boca para proferir grandes coisas e blas. Por isso toma cuidado, você entra dentro de uma igreja, tá lá, uma diz que pode usar o véu, a outra diz que não pode usar o véu. Uma diz que tem que dizimar, a outra diz que não tem que dizimar. Uma diz que todo mundo tem que usar, as mulheres têm que usar saia, é obrigada a usar saia, outras dizem que a mulher não é obrigada a usar saia. Presta atenção, seja o nosso proceder sim, sim, não. Se tem uma diversidade de doutrinas e o Espírito Santo ele é um só, como é que o mesmo Espírito ensina diferente em cada lugar? Tem algo errado aí. Pode ter grandes coisas lá dentro, mas também tem o quê? Blasfêmias, tem morte na panela. Basta um pouquinho só de fermento, já leveda toda a massa. Então guarda isso no coração. Não é porque nós estamos anunciando o Evangelho aqui que vocês estão ouvindo. Analisa a panela, irmãos. Vê a comida que está sendo servida. E vê se tudo que está sendo servido tem fundamento nas Escrituras. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Analisa, examina. Sai comendo não, que nem um morro de fome, não. Para, ouve direitinho. Chega na tua casa, abre a palavra, porque se entrar um pouquinho de blasfêmia no meio da palavra e eu comer e praticar, irmãos, pronto. Aquilo ali já é o suficiente para levedar toda a massa. E a partir daquele momento é só declínio em cima de Deus. A Bíblia diz que um abismo chama outro. É isso que o inimigo quer, é um pouquinho de fermento. Porque aí vai vir o segundo abismo, depois vai vir o terceiro abismo, depois vem o quarto, a hora que você vê. Você está em declínio espiritual constante. Então, guardem isso. Hoje a gente agora vai começar a meditar no versículo de número 6. Amém? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Então, guarda algo. Olha um abismo puxando outro. Primeiro ela blasfemou contra Deus, pode ter sido algo pequenininho. Aí já começou, para blasfemar contra Deus, depois para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no... Guarda algo, como é que eu blasfemo contra Deus? A palavra blasfemar significa insulto. A palavra blasfemar significa ir contra uma doutrina pré-estabelecida pelo Senhor, por Deus. E olha a primeira blasfêmia que ele comete, uma blasfêmia contra Deus. Quem é Deus? E o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens.
Logo, como é que eu blasfemo de Deus toda vez, irmãos, que eu mudo uma vírgula ou um tio na palavra de Deus, eu comecei a blasfemar contra a Deus. Como é que eu blasfemo do seu nome? Guarda algo, quando a gente olha para a Babilônia deu outros nomes para aqueles que eram servos do Senhor. Eles chegaram e disseram para Daniel que ele passaria a se chamar Beltesazar. Eles chegaram em Ananias e disse que ele chamaria Sadraque. Eles chegaram em Misael e disseram que ele chamaria Mesaque. E chegaram em Azarias e chamaram ele de Abidnego. Esses 4 nomes fazem menção de 4 ídolos babilônicos, 4 deuses que os babilônicos adoravam. Assim também acontece. Está escrito: Sudekai Arridecou Manai Decantas. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todos, sem exceção. Então diga para mim, por que chama Igreja Universal? Por que chama Assembleia de Deus? Por que chama Congregação Cristã? Por que chama Igreja Quadrangular? Por que chama Igreja Batista? Irmãos, é para todos os povos. Sudekai Arridecou Manai Decantas. Blasfêmia no nome. Quando Deus manda dar um nome de casa de oração, irmãos, a igreja tem que chamar casa de oração. Eu e você temos que tratar o nosso corpo como uma casa de oração e nós devemos fazer da nossa residência uma casa de oração. Porque coloca o nome de Igreja Católica, está escrito: conduta babilônica, blasfêmia, levantou um ídolo para eles. Quer ver outro exemplo, irmãos, dessa natureza? Que a gente usa o nome de Deus ou blasfema do nome de Deus naquele dia. Muitos vão dizer assim: Senhor, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome. Em Teu nome nós expulsamos os demônios. Em Teu nome nós fizemos maravilhas. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Olha a blasfêmia. Não adianta nada, irmãos. Expulsar no nome de Jesus, fazer milagre no nome de Jesus, estão tudo blasfemando do nome do... Porque daí depois vai lá e prega a iniquidade, vai lá e distorce a palavra de Deus. Ele disse também que blasfemariam do quê? Do tabernáculo. Quando é que blasfema do tabernáculo? Guarda algo. Existe o tabernáculo e existe o templo do Senhor. Quem são os tabernáculos? O tabernáculo, ele é móvel. Ele é a casa de Deus que se locou. Os tabernáculos somos nós, porque nós nos locomovemos. O templo de Deus, ele é estático. Logo, quando ele diz que vão blasfemar do tabernáculo, sabe o que é isso? Eles vão dizer que o bom é mal e que o mal é bom. Eles vão dizer que o doce é amargo, irmãos, e o amargo é doce. Eles vão dizer que a luz é trevas e as trevas estão tudo blasfemando do tabernáculo de Deus. E a Bíblia diz: ai de quem age dessa maneira. Por isso, irmãos, nunca dissamos que o bem é mal, que o doce é amargo e que a luz é. Quando a gente faz isso, e a gente está fazendo isso equivocadamente, debaixo do espírito do engano, nós estamos blasfemando contra o tabernáculo de Deus. E esse atrai sobre a tua vida maldição. E ele diz também, irmãos, que vão blasfemar dos que habitam no céu. Como é que ele blasfema? A partir do momento que ele diz que o testemunho daqueles santos que suportaram, irmãos, até o sangue, porque a palavra do Senhor diz que nós ainda não suportamos até o sangue, mas daqueles que suportaram até o sangue, que o testemunho deles não é fiel e não é verdade. Então eles blasfemam daqueles que estão na terra, mas também blasfemam daqueles, irmãos, que o Senhor recolheu e levou para a sua glória eterna. Cuidado. Quantos, irmãos, carregando uma bandeirinha na mão de uma placa de aonde Moisés levantou um altar e disse que o Senhor é a bandeira dele.
Se o Senhor é a bandeira dele, irmãos, a placa que ele vai levantar é a placa da palavra. E se a placa da palavra de Deus diz que a minha casa se chamará casa de oração, porque eu levanto outra bandeira, tudo errado, tudo fora das Escrituras. Por isso que o Senhor fala que se Ele não abreviar os dias, ninguém será salvo. Guarda algo, existem dois tipos de cativeiro. Existe o cativeiro egípcio e existe o cativeiro babilônico. O cativeiro egípcio, irmãos, é esse aí, quando a gente vem do mundo, que a gente fica fazendo todas as obras da nossa carne que todos conhecem. Mas o cativeiro babilônico é esse que a besta está na frente. Vai lá, prega uma palavra dessa lá no meio. Se tu vai ver se eles não vão aquecer a fornalha 7 vezes mais e te jogar lá dentro. E você vai ver o semblante do rei decaído e bravo contra a tua vida. Vai lá, prega uma palavra dessa e tu vai ver se eles não vão te jogar nas covas dos leões da vida. É assim que funciona. Sabe o que são aquilo? Tudo cativeiro, mas cativeiro babilônico. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus libertou um povo do cativeiro babilônico. Trouxe a tua terra, Sudecai, Arridecum, Manai, Decantas, para reconstruir tudo aquilo que estava destruído. Ele trouxe Neemias, glória a Deus. Ele trouxe Esdra depois, irmãos. Eu não tenho dúvida que no nosso meio tem Neemias aqui para reconstruir. Eu não tenho dúvida que Deus trouxe os Esdras da vida para restabelecer o culto. Quantos dizem, você está vindo pescar no aquário. Ei, irmão, claro nada, cativeiro babilônico. Arranca a alma lá porque está debaixo da mão do dragão. Está servindo o espírito da besta. Prega a verdade para ela, porque ela vai conhecer a verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai se libertar daquilo na vida dela. Busca lá no Egito, sim, mas busca lá na Babilônia também. Busca lá. Vai fazer a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Guarda algo, irmãos. No Egito, ninguém está dentro da igreja. É um cativeiro. Mas se olhou para uma igreja, irmãos, ou ela é uma igreja de Cristo, ou ela é um cativeiro babilônico. E Jesus veio levar cativo. Ele não quer saber se o cativeiro é babilônico ou egípcio, ele quer levar cativo. Cativo para quem? Para ele, para que aquela pessoa seja cativa de Cristo. Quem é cativo de Cristo é prisioneiro da palavra, irmãos, porque Cristo é o verbo, e quem é prisioneiro da palavra, ele é livre, livre para viver a liberdade que Cristo o libertou. Seja cativo de Cristo, seja cativo da palavra de Deus. Não vai após doutrinas de homens, ensinamentos de homens, isso é seguir a besta, mas siga as pisaduras de Cristo. Faça do Senhor o teu guia, como nós adoramos hoje. Isso é ser cativo de Cristo. Continua comigo, irmãos. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Olha aqui para mim. Olha o que o texto diz. E foi-lhe permitido fazer guerra aos seus... Pronto, ao ministério da besta. O ministério da besta, irmãos, é guerrear contra os santos do Senhor. E quem são os santos do Senhor? A Bíblia diz que nós somos santificados. É pela palavra e pela orar. Os santos do Senhor são aqueles, irmãos, que não têm a iniquidade dentro deles, mas o que habita dentro deles é o verbo de Deus. E que estão o tempo todo orando, irmãos, pedindo perdão, se remindo no sangue do Cordeiro, se posicionando como um pobre de espírito, que reconhece a tua natureza falha e pecadora, que sabe que precisa de todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor, e que estão se esforçando para praticar aquilo que está escrito. E o texto está dizendo, e foi-lhe permitido fazer guerras a eles e vencê-los. Aí que dói, né, irmãos? Deus deixou a besta guerrear contra a nossa vida e vencer, irmãos. Mas olha que interessante, tem uma palavrinha, olha, e foi guarda, tudo passa pela vontade permissiva do
todas as tuas vitórias, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, vêm do Senhor. Mas as nossas derrotas também, que Deus permite, irmãos, também vêm do Senhor. Foi permitido. Quando eu olho para isso, irmãos, eu lembro daquela vez quando Jesus foi levado diante de Pilatos. E o texto diz assim, e entrou outra vez na audiência e disse Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondestes. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Só venceu, irmãos, porque do céu foi permitido, porque de cima foi dado. Guarda algo, irmãos, o maligno não toca, o maligno não pode pôr a mão se do céu não for permitido. Assim aconteceu com a vida de Jó. Quando o homem se posiciona como um santo do Senhor, Jó era como um santo do Senhor. Deus permitiu o inimigo vencê-lo por um breve tempo. Mas depois Deus mudou todo o cativeiro de Jó. Todos que olhavam para o sacrifício da cruz, irmãos, falavam, Jesus foi o quê? Derrotado. Mas mal sabem que por detrás desta situação está ali o testemunho que é fiel e verdadeiro. Está ali o testemunho que o homem, irmãos, ele prefere padecer, ele prefere morrer do que se curvar e adorar a besta, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas. Ele só se prostra diante da palavra, nem que custe a vida dele. Se a gente for submetido a uma situação, irmãos, aonde nós somos colocados em xeque acerca da nossa fé, não abandona a fé. Porque todos que não abandonaram a fé, irmãos, Deus depois transformou a história daquela pessoa. Não abandona. Está escrito, foi permitido. Se é permitido, tudo passa pela sua vontade permissiva. Nesse mesmo versículo ainda, veja que depois que ele venceu os santos, olha que está lá, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e guarda algo. Quando os santos padecem nessa situação, quem se tornou soberano dentro daquele lugar foi o espírito da besta. Logo, a partir desse momento, ele começa a reger todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Agora ele começa a criar domínio sobre as vidas que estão indo após ela. Deus permite, irmãos, a gente batalhar contra a besta. E dependendo do lugar, ele vai permitir que elas nos vençam. Mas porque por detrás de tudo isso ele tem um grande propósito, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Amém? Continua comigo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha quem que não adorou a besta. Aqueles que têm o nome escrito no livro. Adorar a besta, irmãos, é servir ela. Adorar a besta é se curvar para ela, é fazer as vontades dela. Aqueles que têm o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não segue ela. Não vai após ela, não segue, irmãos, esses tipos de doutrinas, não segue esses tipos de ensinamentos. Quem tem o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não se prostra diante do homem, mas só se prostra diante da palavra, nem que custe a tua vida. Quem tem a tua vida escrito no livro do Cordeiro, irmãos, naquele grande dia, o Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Nós moraremos em lugares, irmãos, que ainda está escrito na palavra, não chegou na mente, não desceu no coração aquilo que Deus tem preparado e reservado. Que padeçamos 80 anos da nossa vida, para que gozemos uma eternidade para a glória. Ei, essa mensagem é para formar discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor têm que se esforçar para resistir até o sangue. Discípulos do Senhor não trocam o teu nome escrito no livro da vida, irmãos, por nada nessa terra de viventes, por nada breve
por nada que é momentâneo, por nada, irmãos, que é vaidade. Vaidade tem tempo e tem hora para acabar. Guardem isso no nome de Jesus. Aí ele continua no versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí vem. Quem que eu tenho que ouvir, irmãos? O Espírito Santo. Então ouça o que o Espírito está dizendo. Ouça o que Deus está nos ensinando acerca de todo esse cenário. Versículo 10, olha lá. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Guarda algo nos vossos corações. E aqui é a paciência, a fé e a recompensa dos santos. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7 a 8, diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então olha o que ele está dizendo. Se alguém leva em cativeiro irá. Presta atenção, eu posso estar em 3 cativeiros. Eu posso estar num cativeiro egípcio, eu posso estar num cativeiro babilônico, ou eu posso ser cativo de Cristo. Se eu levar alguém para o cativeiro egípcio, você pode ter certeza, eu vou ficar cativo lá. Se eu levar alguém para o cativeiro babilônico, você pode ter certeza, eu vou ficar cativo lá. Mas se eu levar alguém para o cativeiro de Jesus, para ser cativo de Cristo, eu também vou ser cativo de Cristo. Sudecaia, ridecou, manai decantas. O que planta, colhe, irmãos, não tem jeito. Veja qual cativeiro nós estamos, o quê? Semeando na vida das pessoas. Se eu quiser levar alguém para o Egito comigo, pode ter certeza, eu vou ficar lá preso. Se eu quiser levar alguém para a Babilônia, pode ter certeza, eu vou ficar lá preso, irmão, juntos. Mas se eu levar ele para ser cativo da palavra de Deus, você pode ter certeza que também essa libertação vem na minha. Tem jeito, a espada corta dos dois lados. Por isso que vem a sequência, olha lá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro cortou a orelha de Malco, irmãos, ele disse, não, Simão, porque quem matar pela espada vai ser. Então guarda algo, se eu usar a espada, irmãos, da maneira correta, a espada de Deus, a palavra de Deus, para edificar uma alma, você sabe quem vai sair edificado? Sou eu. Mas se eu usar a espada de Deus para matar uma alma, irmão, você sabe quem vai ser morto por ela? Sou eu. Logo, toda obra que a besta faz, irmão, você pode ter certeza, ela vai colher. Ela vai colher tudo. Não é porque Deus permitiu ela vencer, irmãos, que ela vai sair daquela situação que é ilesa. Quando Deus permite vencer, o Senhor fala, agora você sai de perto. Porque está escrito que minha é a vingança. A vingança vem do... A vingança não vem de nós, irmãos. Não façamos da nossa ira o nosso sol. A vingança vem do Senhor. Por isso que ele diz, irmãos, aqui está a paciência e a fé dos santos. Por que a paciência? A paciência, irmãos, é o tempo da espera. O tempo chega da colheita. Embora para alguns acha que é tardio, o Senhor diz, mas a justiça de Deus vem. E aí ele fala, e a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e não se... Você pode ter certeza que quem plantou vai o quê? Colher. É assim que um santo de Deus, o quê? Ele se procede, é assim que ele se comporta, ele tem que ter paciência e ter o quê? Fé na palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Deus há, irmãos, de derrubar todas estas obras. Ele há de fazer a besta colher tudo o que ela plantou. Ei, santo do Senhor, tenha paciência e tenha fé, porque a gente fica olhando esse monte de bizarrices,
A gente fica olhando um monte de pessoas plantando grandes coisas e blasfêmias e achamos que não vai dar nada. Guarda algo, Deus ele é longânimo e muitos estão folgando na longanimidade de Deus. Por isso que os santos têm que ter paciência, porque a hora que a longanimidade de Deus, irmãos, chegar onde tinha que chegar, pode ter certeza, a tua ira também desce. Você sabe por quê? Porque ele não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Ele não tem prazer de ver nenhuma alma indo para o inferno. Se nós santos não entendermos isso, a gente vai querer que as pessoas morram antes do... E Deus dá tempo para se arrepender. Ele diz, deite tempo para se arrepender. Quando a gente olha, irmãos, a igreja onde tolerava dentro dela o espírito de Jezabel, o Senhor vai dizer para aquela igreja, por que o espírito de Jezabel? Jezabel veio para enganar as pessoas. É o espírito do engano, e aonde Jezabel está, estão seus falsos profetas. Ele vai chegar para aquela igreja, ele vai falar, deite tempo para que se arrepender, se você não se arrepende. Pronto, Deus joga no leito, irmãos, ainda mata os filhos. A colheita vem, mas a gente tem que ter paciência aí. E a gente não deve ter no nosso coração um coração que é vingativo, é isso que Deus quer. Deus quer ver a gente limpo de coração e que deixa na mão dele fazer a pessoa colher tudo aquilo que ela está plantando. É isso, a gente tem que padecer, irmãos, com o coração limpo diante do Senhor. Então guarda isso. Paciência. Tá vendo o teu cônjuge cuspindo fogo que nem o dragão, irmãos? E muitas das vezes na maneira dele falar, na vã maneira dele de falar, sudecaia, ridecou, manai decantas. Ele acaba te vencendo com as palavras dele. Tenha paciência aí, que vai chegar a hora dele também. Você está vendo o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, cuspindo fogo? Você está vendo genro, nora, irmão? Você está vendo pastores, apóstolos, bispos? Tenha paciência aí. Deus permitiu, irmão, tudo isso. Ele permitiu vir batalhar contra os teus santos e muitas vezes Ele permite o quê? Vem para que Ele também nunca mais esteja no tempo da ignorância. Porque toda vez que Ele vem guerrear contra os santos do Senhor estão revestidos com as armaduras de Cristo. E uma das ferramentas é a espada do Espírito. Ele usa da espada do Espírito para guerrear. Mas Deus permite, irmãos, muitas vezes sermos vencidos. Porque daí o trabalhar e o tratar é todo dia. Deus nunca vai contra uma cidade sem antes anunciar ou revelar através dos seus profetas, através dos seus santos. É necessário que isso aconteça, irmãos, para que a justiça de Deus se achegue naquela terra. Amém? Deu para entender? A vingança é do... Não vai fazer vingança, não. Por mais que falaram palavras duras contra a tua vida, por mais que agiram de maneira injusta, porque é justo um santo padecer? É justo um santo perder uma batalha, irmãos? Não, mas entrega nas mãos do... Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e no mais Ele tudo